Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estamos estudando Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao 23, que diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximou-se de Jesus e perguntaram, em particular, por qual motivo não podemos nós expulsá-los? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Até o versículo 21. O que eu acho interessante aqui nesse texto, a cura do jovem possesso, jovem lunático, existem duas aproximações aqui. Aqui diz no versículo 14 assim, olha, e quando chegaram para junto à multidão, aproximou-se dele um homem, ajoelhou-se, quer dizer, um homem aproximou-se de Jesus. E aqui no verso 19 também diz assim, ó, então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram. Duas aproximações. A primeira aproximação de um homem que estava sofrendo, de um homem que estava pedindo a Jesus que tivesse compaixão do seu filho, um pai desesperado, um homem que estava tentando encontrar uma solução para os seus problemas. É muito interessante isso quando Jesus dá oportunidade para as pessoas aproximarem dele. Tanto uma pessoa individualmente como coletivo aqui, né? No caso, o indivíduo, aqui o homem, né? O pai, foi rogar a Jesus pelo seu filho e diz a palavra que ele chegou a ajoelhar-se diante de Jesus, a humilhar diante de Jesus, né? A prostrar-se diante de Jesus, mas ele aproximou de Jesus. Eu acho lindo isso de Jesus, sabe? É que Jesus dá a oportunidade das pessoas que estão desesperadas. Jesus dá a oportunidade para as pessoas que estão cheias de problemas, pessoas que estão sofrendo bastante, ou pessoas que fazem parte de um grupo que padecem pelas forças demoníacas, pela força do mal. Jesus dá a oportunidade a qualquer um aproximar-se dele. Isso aqui a gente pode dizer que você não precisa ter uma denominação para você aproximar de Jesus. O que é lindo de Jesus é isso. Jesus não está agregando ou não está preocupado com que placa de igreja que você congrega. Jesus não está querendo saber em que lugar que você reúne. Ele quer saber se você está disposto a aproximar-se dele. E ele dá essa oportunidade. E esta aproximação é algo individual, né? Que é algo pessoal. Esse pai aqui, diz a palavra de Deus, que Jesus estava chegando diante da multidão e ele chegou lá e prostou-se diante de Jesus, aproximou-se de Jesus e prostou aos pés de Jesus e começou a falar, né? Diz aqui a palavra aqui de Deus no versículo 15, diz assim, Senhor, compadece do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Então, uma pessoa desesperada, uma pessoa que está cheia de problemas, uma pessoa que está aqui na sua casa com uma dificuldade muito grande porque existe uma força diabólica, uma força maligna que está atuando na vida do seu filho e ele agora roga pelo seu filho. Percebe-se que o inimigo, Satanás aqui, o diabo, né? Esse demônio, ele é cruel, ele vem para matar, roubar, destruir. Ele diz a palavra de Deus que o ladrão vem senão para matar, roubar, destruir. E a gente faz essa analogia desse ladrão, né, como se fosse Satanás. Na verdade, aquele texto lá está dizendo outra coisa também, né, que a gente pega
para dizer que é Satanás, também não tem nada a ver, mas o importante é sabermos que o Satanás, o demônio, esse maligno aqui, ele pega esse jovem e começa agora a destruir esse jovem aos poucos, né? Começa a humilhar esta casa, esta família, a ponto dessa família, alguém recorrer a Jesus. Então aqui nos ensina que você que está aí padecendo, você que está sofrendo, né? Não espere que os outros vá até Jesus, vai você mesmo, né? Recorra a Jesus, aproxima-se de Jesus, roga a Jesus por alguém da sua casa, da sua família. Quem sabe essa pessoa que está sofrendo da sua casa, da sua família, essa pessoa não tem a capacidade, o discernimento, porque ela não tem um domínio próprio, ela não tem um domínio das suas próprias ações, né? No caso aqui, o rapaz não tinha domínio das suas próprias ações. Diz a palavra que Satanás pegava ele, jogava ele às vezes no fogo e outras vezes na água. Então esse rapaz aqui, ele era um jovem possesso, ele era um jovem que estava sendo possuído e ele não estava agindo na sua consciência. Mas alguém aqui da família aproximou-se de Jesus e foi interceder, né, a favor desse seu familiar, em favor desse seu filho. E diz a palavra de Deus aqui que Jesus atendeu. Você pode aproximar de Jesus. Você que sabe a dor que você está enfrentando, você que sabe o problema que a sua família está enfrentando, você que sabe o problema que os seus filhos estão passando, né? As dificuldades que eles estão enfrentando, seja ele em que área for. O que está querendo dizer assim, que esse pai aqui, ele chegou, tinha uma multidão, mas ele aproximou-se de Jesus, né? Ele sabia muito bem quem é Jesus e foi até Jesus e prostrou-se diante de Jesus e aproximou-se de Jesus. E você também pode fazer isso. Não espere que as coisas venham a cair do céu. Não espere que as coisas possam melhorar para você naturalmente. Porque nesse caso aqui, não ia melhorar. Porque aqui era algo de possessão. Aqui era algo demoníaco. Aqui era algo que esta criança, esse jovem aqui, esse mancebo aqui, né, esse jovem, ele não tinha condição de procurar Jesus. Mas o pai aproximou-se de Jesus e rogou por ele, intercedeu por ele, pediu Jesus. Olha aí como é que ele fala aqui no verso 15, eu acho tão interessante, né? Senhor, compadece do meu filho porque é lunático e sofre muito. Né? Automaticamente o pai estava sofrendo também de ver o filho sofrer. Qual pai que não vai padecer? Qual pai que não vai sofrer ao ver o seu filho padecendo pelas garras de Satanás? Né? Se você tem percebido aí que Satanás tem feito muitas coisas aí na sua casa, na sua família, você recorre a Jesus, aproxima-se de Jesus. O que eu percebo aqui, que é interessante, que esse moço aqui, esse pai, ele procurou Jesus, ele aproximou de Jesus, né? Aqui não diz, mas eu gostaria de falar para você, que às vezes tem alguém passando muita necessidade, passando muito sofrimento, alguém da família, e a gente fica aí tentando achar uma causa, ou até dizer para esse que está sofrendo que ele é forte, que ele vai conseguir sair dessa, e a gente fica olhando o inimigo destroçar, destruir, né? Alguém da nossa casa, da nossa família, e a gente não faz nada. O que esse pai me ensina aqui, esse pai me ensina a ir até Jesus, que não desistir da minha família, não desistir de que Jesus está próximo e a gente pode aproximar de Jesus. Jesus dá essa liberdade da gente aproximar dele. Jesus também dá essa oportunidade para você. Não importa qual a sua religião, qual a sua denominação, não importa. O importante é que você percebe que você precisa de um socorro. E Jesus é esse seu socorro. Jesus, ele é esse que pode aliviar você. Né? Não é a igreja que pode fazer isso, não é o pastor que pode fazer isso, não é um líder espiritual que pode fazer isso, é Jesus que pode fazer isso. Jesus pode até usar um líder espiritual, pode até usar uma igreja, uma denominação para abençoar você, mas não é o foco, não é isso que Jesus está querendo nos ensinar aqui. O que Jesus quer nos ensinar aqui é que você tem acesso a Ele diretamente. Você não precisa de um intermediário. Perceba-se que quando esse homem aqui procurou os seus discípulos, que eram 9 discípulos, né? Nenhum deles puderam fazer nada por ele.
Pelo contrário, de repente eles poderiam, os discípulos estavam trazendo até mesmo assim, desconfiança do próprio Jesus, né? Porque se eu prego de Jesus, eu falo de Jesus, e que Jesus faz isso, que Jesus faz aquilo, e na hora que é para colocar em prática aquilo que ele faz, eu não coloco, as coisas não funcionam da forma que eu prego, que eu falo, o que vai acontecer? Algumas pessoas podem se tornar incrédulas, algumas pessoas podem se tornar assim, céticas, né? Não querer mais procurar Jesus. Mas o que eu quero assim, deixar bem claro para você é que diz assim, chegando-se junto à multidão, né, esse homem não perdeu a oportunidade, ele aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante de Jesus, prostrou-se diante de Jesus e contou o seu problema. Olha aqui, ele não teve vergonha de falar para Jesus. Mesmo que Jesus estava aqui diante de uma multidão, ele não teve nenhuma preocupação de querer esconder o seu problema. Ele foi até Jesus e falou. Quero dizer para você que, às vezes, a multidão pode deixar você assim, desconfiado, a multidão pode deixar você assim, até mesmo de uma forma que você perde a confiança, ou até mesmo essa multidão pode fazer você ficar tímido, né? Porque, na verdade, falar na frente dos outros com alguém não é fácil. Falar que no meio da multidão, Jesus está indo à multidão e eu vou ali diante da multidão, eu vou me expor, né? Não é fácil. Graças a Deus que hoje não precisa mais disso, né? Porque Jesus aqui estava em carne e osso aqui, né? Jesus estava aqui como um homem aqui. Hoje você não tem essa necessidade de, na frente de ninguém, de nenhuma multidão, da igreja, do pastor, de um grupo de irmãos, de alguns representantes. Você não precisa nada disso. O que você precisa é só entender que Jesus é onipresente, porque Ele é Deus. Se Ele é onipresente, Ele está em qualquer lugar. E em qualquer lugar você pode clamar a Jesus, você pode aproximar de Jesus. Não importa onde você esteja, né? Em qualquer lugar que você estiver, você tem que acreditar e crer que Jesus está aí com você, Ele está próximo de você. De repente, Jesus está mais próximo do que você imagina, como eu falei no outro vídeo. De repente, Jesus está até mesmo dentro do seu coração, né? Basta você aproximar dele. Quando essa palavra que fala de aproximação, é você chegar diante de Jesus e contar para Ele, né? Não para os outros, mas contar para Jesus qual é a sua dificuldade, quais são os seus problemas. Porque para Jesus, você não precisa ter vergonha, você não precisa se preocupar, você pode se despir completamente, porque Ele te compreende, Ele vai te entender. Então aqui me ensina nesse versículo 14, que esse homem aproximando de Jesus, né, e dá direito a qualquer um outro aproximar. Aqui não fala qual a religião desse homem, né? Aqui não fala qual a denominação desse homem, aqui não fala quem ele seguia, em quem ele cria. Ele soube que Jesus estava ali e aproximou de Jesus. Então o que eu quero dizer para você, não importa o que acontece na sua vida, na sua família, você pode diretamente aproximar de Jesus aí e falar para Ele os seus problemas, que com certeza Ele vai te atender, Ele vai ouvir você e vai resolver os seus problemas, porque Jesus, Ele é Deus, Ele é capaz de fazer isso. E aqui nós falamos que no versículo 19 disse: então os discípulos aproximaram-se de Jesus. Agora os discípulos aproximam de Jesus por outra causa. Esse homem, olha a diferença, né? Olha que diferença. Esse homem aproxima de Jesus porque está havendo na sua casa sofrimento, angústia, tristeza, está havendo na sua casa, na sua família, um desgaste, né? Uma possessão demoníaca, e ele pede alívio, ele pede Jesus socorro, e agora nós encontramos aqui os discípulos também aproximando-se de Jesus, mas agora aproximando de Jesus em particular, né? Aqui já não está no meio da multidão, porque está envergonhado. É isso que acontece. Às vezes as pessoas acham duro eu falar, eu falar sobre os textos que Deus ilumina minha mente aqui, o que Deus coloca no meu coração, o que Deus faz eu compreender, né, dentro desse texto aqui. Preste atenção que o pai vai diante da multidão sem nenhum pudor, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma vergonha, porque a vergonha maior estava em ver o seu problema, em ver o seu filho padecer. Né? A timidez maior
que ele tinha que ter, estava na sua casa o sofrimento, estava ali o seu filho, estava ali um da sua família padecendo. Então ele chega mesmo diante da multidão e não quer nem saber, e abre o verbo, abre a conversa e fala para Deus sem ter vergonha de nada. O que eu quero dizer para você é isso, faça isso. Agora vem os discípulos em particular. Aproxima de Jesus também, sai da multidão, né? Quem sabe tira Jesus da multidão. Vem cá, Jesus, vem cá, vamos bater um papo aqui, porque nós estamos aqui querendo resolver um problema nosso. Um problema nosso aqui. E o problema de Jesus, dos discípulos aqui, eu acho engraçado que eles aproximaram de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Faltou mais o quê? Né? Mais o que eu podia ter feito? Disse ele, né? Perguntaram em particular. Os discípulos agora vai em particular com Jesus, agora vai um grupo em particular envergonhado. Né? Esse agora sim não fala diante da multidão, porque realmente é muita vergonha para alguém que anda com Jesus e não consegue dar uma palavra nem de conforto para o pai. Que não podia muito bem falar para esse pai: olha, fica aqui, eu vou te ajudar a aproximar de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, eu ando com Jesus, eu sigo Jesus, fica aqui perto de mim, quando Jesus estiver chegando nós vamos lá, eu vou junto com você, e nós vamos juntos interrogar, pedir Jesus por você. Não, o pai vai aqui, pede. Agora os discípulos em particular chamam Jesus e quer saber a causa, né? Em que eles erraram, qual foi o meu erro, né? Eu vejo várias coisas aqui. Primeiro, que é importante que os discípulos reconheçam os seus erros, né, a sua falha, e quer saber o motivo porque eles não conseguiram expulsar esse demônio, né, aliviar esta casa, esta família. Segundo, eu vejo aqui que os discípulos, eles chamam Jesus em particular porque eles estavam realmente humilhados, eles estavam assim decepcionados, eles estavam assim entristecidos porque não ter conseguido abençoar esta casa, fazer as coisas da forma que eles tinham aprendido, né? Então eu acho interessante essas duas aproximações aqui que eu queria estar trazendo para vocês nesse vídeo, né? Um pai desesperado que diante da multidão não tem vergonha, conta a sua miséria, conta o que tem acontecido na sua casa com o seu filho e pede ajuda. E nós vimos aqui os discípulos agora envergonhado diante da multidão, chama Jesus em particular e quer saber a causa porque não conseguiram resolver o problema daquele pai, né? E na verdade talvez ele está querendo saber muito mais do que isso, né? Passaram vergonha, né? E pelo menos para essa família aqui, eu não tenho dúvida de que eles ficaram envergonhados, né? Satanás deve ter rido muito da cara dos discípulos porque não conseguiu expulsá-lo. Mas eles aproximaram de Jesus. Eu vejo duas coisas, duas aproximações: uma aproximação coletiva, uma aproximação individual. Não importa se a gente vai a Jesus coletivamente ou vamos individualmente, o negócio é aproximar de Jesus. O ponto-chave aqui é chegar diante de Jesus. Não importa se o seu problema é muito grave ou se o seu problema é simplesmente uma vergonha que você passou, né, uma atitude errada que você cometeu, um pecado, uma falha que você teve. O que Jesus está dizendo aqui é que Jesus ele atende coisas graves e coisas simples. O importante é chegar diante de Jesus. A chave aqui é aproximar de Jesus, é estar perto de Jesus, ou estar diante de Jesus no meio da multidão, sem vergonha, sem nada, né? Ir lá porque o problema que está acontecendo na tua casa é a maior humilhação. Então eu falar diante da multidão pouco importa, porque a maior humilhação é alguém da minha casa está sendo possuído pelo Satanás, está sendo possesso, e o diabo fazendo essa roaça toda aqui, e eu vendo isso aí, não conseguindo resolver. Então a maior vergonha eu já estou passando, já a minha família já está se passando por ridículo aqui nas mãos de Satanás. Satanás já está cirandando e fazendo muitas besteiras aqui, e então pouco importa a multidão estar sabendo dos meus problemas, porque o que Satanás está fazendo é pior do que a vergonha que eu vou passar. E agora nós vimos aqui outra coisa, né? Agora os discípulos coletivamente aproximam de Jesus para saber a causa do seu problema, por que não conseguiram, por que não teve êxito nessa jornada, né?
Entenda que Jesus ele permite as coisas permissivas de Deus, né, para que ele nos ensine. E eu falei para vocês que 3 discípulos estavam lá no monte e 9 estavam lá embaixo. Os 3 estavam lá em cima aprendendo algo e esses 3 que estavam vendo lá a transfiguração pisaram na bola também, né? Erraram também, queria fazer tenda, não queria descer, criaram várias coisas, né? Ficaram com medo. E aqui embaixo também, aqueles que ficaram aqui embaixo também teve outros tipos de experiência. Mas o que mais me chama a atenção é que esse Jesus, ele atende todos, né? Esse Jesus, ele permite esta aproximação. Infelizmente, nós que às vezes não deixamos as pessoas aproximar da gente. O que Jesus pode estar me ensinando aqui também é que existem muitas pessoas que estão sofrendo e que uma aproximação deles junto a nós já pode aliviar muitas coisas. A gente tem Jesus, a gente que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, nós que acreditamos e cremos em Jesus Cristo, nós que entendemos que Jesus é o Filho do Deus vivo, Ele é o Cristo, nós temos que permitir que as pessoas desesperadas, que as pessoas problemáticas, as pessoas que estão possessas, né, as pessoas que estão laçadas pelas forças do mal, permitir que eles cheguem diante da gente, permitir que eles aproximem da gente, mas que a gente não faça show com isso, que a gente não faça espetáculo com isso, que a gente não envergonhe as pessoas com isso, né? Que a gente vê a pessoa que está padecendo e se condói com isso, tem compaixão disso, né? Sinta como se fosse você passando por aquela situação, coloque-se no lugar dessa pessoa, deixe essa pessoa aproximar de você, porque Jesus deixou, que Jesus disse que esse homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou e Jesus deixou, conversou, e agora os discípulos chamam Jesus em particular e conta os seus problemas e fala: Jesus, olha, eu estou muito decepcionado, estou muito triste, eu não sei porquê, o que falhou, o que deu de errado. Sei lá, a gente precisa entender que a gente erra, a gente peca, a gente tem falhas, a gente pisa na bola, mas quando a gente pisa na bola, a gente pode aproximar de Jesus, seja em particular ou seja coletivamente. Vamos falar os nossos problemas, erramos, vamos falar os nossos erros, vamos falar as nossas falhas, vamos ser honesto, né, com a gente mesmo, porque Jesus já sabe tudo que passa com a gente. Jesus, como Deus, ele tem consciência de tudo que eu passo e não passo. Ele sabe de todas as coisas que eu faço, ele sabe as coisas que eu faço certo, as coisas que eu faço errado. Eu não escondo nada de Jesus, porque não dá para esconder dele. Jesus, para Deus aqui, para o nosso Jesus, não é possível a gente esconder, né? Para onde iremos nós esconder da face do Senhor? Não tem condições. Então é melhor aproximar de Jesus e contar para ele: Senhor, olha, eu não estou suportando essa falha que eu estou tendo, eu não estou aguentando aqui, Senhor, esta dificuldade que eu estou passando como crente, como cristão, né? Eu não consigo, eu estou passando vergonha, né? Isso está me envergonhando, né? Porque eu não estou produzindo o cristianismo, eu não estou produzindo o efeito de seguir Cristo, de andar com Cristo, eu não estou conseguindo de caminhar com o Senhor conforme o Senhor merece que eu caminhe. Eu tenho pecado bastante, eu tenho tido muitas falhas, muitos erros, eu tenho tido muita vergonha. Então é você confessar para Jesus, é você aproximar de Jesus, seja em particular, seja individual, né? Seja no meio da multidão, ou seja separadamente, no seu quarto, você sozinho. É importante que você não esconda de Jesus, né? Jesus está dizendo aqui para mim, para você, que eu posso entender. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntou em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Por que motivo a gente não consegue resolver as coisas? Por que motivo a gente não consegue deixar aquele pecado? Por que motivo a gente não consegue abandonar aqueles erros? Por que motivo a gente continua ainda passando vergonha? Por que motivo a gente... o que está acontecendo? O que eu posso fazer mais? Aí você vai aprender com Jesus. Eu não tenho dúvida que Jesus está disposto a receber o teu clamor em favor do outro, de alguém da sua casa, como o teu próprio clamor, como o teu próprio dificuldade, como, quem sabe, a falha que você teve ou a falha que o outro teve. Você pode chegar diante de Jesus e falar para ele: Senhor, eu não estou aguentando isso, eu preciso ter um esclarecimento, como que eu consigo fazer isso? Aí você vai ver aí, que eu já falei os vídeos sobre oração em jejum,
E eu falei sobre o jejum, já teve um amigo que mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor Márcio, você disse que o jejum serve para a gente dominar a nossa carne, para a gente policiar a nossa carne, e é isso mesmo. A finalidade do jejum serve para você domar a tua carne, porque uma vez que você consegue domar a fome, você já viu, você já passou fome? Você sabe o que é a dificuldade quando você está com fome e não acha nada para comer e você precisa controlar? Ou então quando você está com muita fome, mas tem muita gente para comer e você precisa deixar que o outro coma também? Você sabe como é difícil você domar você mesmo, domar a sua carne, domar a tua vontade de não falar, domar a tua vontade de não discutir com o irmão, de não brigar, de não guardar mágoa. Então é isso aqui, de repente é isso que estava acontecendo com os discípulos. Os discípulos aproximaram de Jesus. Jesus começou a ensinar: vai jejuar, vai procurar ter domínio próprio, né? Porque se você conseguir se autodominar, se autocontrolar, você não vai magoar nem você e nem os outros. Você não vai passar vergonha. Ou seja, seja você, né? Conte para mim o que você tem, qual a sua dificuldade, mesmo que eu saiba qual a sua dificuldade. Não tenha vergonha de aproximar de mim, não tenha vergonha de contar o seu problema, a sua dificuldade. Pode chega junto, que eu estou aqui para ouvir vocês. O que Jesus está querendo dizer é isso, que tanto eu e você, não importa, que nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, e dentro das nossas dificuldades só Ele pode resolver. Só Ele pode resolver, seja a gente contra Ele individualmente ou não. Aí, aqui após essa palavra de aproximação, você vai encontrar uma coisa muito interessante no versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-los? Quais foram as razões, ou qual a razão que a gente não fez isso? Aí Jesus fala, né? Jesus fala, e ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Eu vou ainda fazer um vídeo falando sobre o fé aqui, pequenez da fé. Jesus fala muito sobre fé, né? Porque tem gente que está achando que a fé é algo que você diz apenas, né? Você vai falar apenas. Mas essa fé é muito mais do que eu fazer as coisas acontecer, é eu acreditar que ela vai acontecer. Eu vou falar sobre isso numa outra oportunidade, mas eu gostaria que você ficasse aqui com esses dois pontos aqui principais, né? No versículo 14 e o versículo 19. O homem em particular, o homem junto à multidão, aproxima-se de Jesus, e os discípulos em particular aproximam-se também de Jesus, e Jesus dá atenção para ambos. O que Jesus está dizendo é isso: pode chegar, pode aproximar, pode vir a mim, né? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se você quiser aproximar de Jesus, você pode. Se você quiser vir a Jesus, você pode vir, que Ele vai te atender, que Ele vai resolver o seu problema. Olha, você está aqui na escola de discípulos. Você está na escola de discípulos, onde você aprende um pouco mais. Venha participar conosco, né? Convide outras pessoas para estar assistindo os vídeos, e que Deus te abençoe. Até a próxima.